Fala galera, estamos no ar. É tradição no Moda FC para mais um episódio do nosso podcast, né? E hoje a gente vem com o pré-jogo de Santa Cruz e Ferroviário. Esse adversário que é um calo no sapato do Santa Cruz nos últimos anos, né? E a gente leva desvantagem nesses confrontos, mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos junto. É tradição, não é moda. Fala galera, boa noite. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja vendo aí. Vamos falar desse confronto que, para esse confronto, eu acredito que a gente está tranquilo, mas nos que passaram aí foi duro. Tem É, para aquele, esse aquele, tem aquele das cobras infláveis, lembra? Puta que pariu, meu foi irmão, foda. marketing do caralho da torcida. Bom, estamos hoje aqui, eu e Jorginho, né? E o desgraçado do Baltar continua nadando com tubarões, e tentando fazer inveja para mim, para Jorginho no grupo lá, postando foto nadando com golfinhos. Mas nós estamos firmes e fortes aqui trazendo conteúdo para vocês, né? E hoje está recheado de informação, tem informação da SAF, então fica ligado aí. A gente vai falar um pouquinho sobre esses novas etapas dos trâmites da SAF do Santa Cruz e falar um pouquinho também sobre o que foi Souza e Santa Cruz, falar do Ferroviário, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre tudo aqui, beleza? Então, vamos iniciar o nosso percurso aqui, né? Que da última vez deu problema, falhas técnicas, mas hoje acredito que não teremos nenhum problema no transcorrer da transmissão. E a gente gostaria mais uma vez de iniciar falando sobre o movimento de criadores de conteúdo coral, né, que é um movimento que traz visibilidade aos criadores de conteúdo que produzem matéria para o Santa Cruz Futebol Clube, né? Então a gente tem um grupo, né, e esse grupo é dedicado a trocar ideias, confirmar informações, né? Cada um na sua pegada, claro, mas a gente vem sempre com a proposta de unificar forças, né? De tornar a mídia alternativa de Santa Cruz muito mais forte, porque a gente sabe que durante muito tempo, né, foi um descaso com o Santa Cruz Futebol Clube, né? Onde a mídia só dava notícia negativa e a gente era obrigado a consumir porque a gente só tinha acesso, literalmente só tinha acesso a esse tipo de veículo de comunicação. Mas hoje, né, pós-pandemia, as coisas se expandiram muito mais. E aí tem parceiros como o 1914, né, Fred e Guilherme que participaram até com a gente do último pré-jogo. Tem o Godin, né, do Cast Coral. Tem o Jean, da Nação Tricolor, né? Tem o Coveiro do Desinformados Corais, né? Que vem sempre com uma gracinha aí no Instagram, né? Acho que teve uma do Daniel Alves, saiu, não sei se tu viu, Jorginho. Teve uma com o Daniel Alves agora aí. Eu vi. E toda a galera que tá com a gente, tem o Universo Coral, Papo de Arruda, Caravana Coral do Jadiel, né? Que inclusive tá com caravana aí pra Natal, hein? Tá com caravana aí pra Natal, R$ 180, acredito eu, né? O preço da caravana já tem 30% dos assentos ocupados, então corre aí, né? Tá aí no nosso Instagram também, é só você procurar a caravana de Adiel, né? Tem o Moza, e está se recuperando aí de uma cirurgia, mas já já estará 100%. É tempo de Santa Cruz, tricolor do Arruda, sou tricolor, blog A Tradição do Memória do Heitor, um abraço aí pro Heitor, Universo Coral do Gordinho Tricolor, faz parte lá também, Santa Cruz Tricolor do Recife, Trovão Tricolor também, né? Nação Tricolor, tem muito, né? E a gente está aqui disponível sempre a agregar mais, né? A proposta é
está se fortalecendo e vão acontecer novidades, né? A gente vai soltar aí programa falando sobre SAF, exclusivamente sobre SAF. A gente já conversou aí com alguns convidados e fica ligado aí nas mídias sociais da gente que a gente vai estar soltando para vocês. Beleza? Passando aqui, a gente chega na notícia do fim de semana, né, Gil? Ontem, no fim do dia, né, nós alcançamos aí 1.000 seguidores no Instagram. Então, obrigado a você que embarcou nessa parada. A gente não esperava em 46 dias bater 1.000 inscritos, mas isso só prova que o Santa Cruz tem lastro aí para mídia alternativa na internet, né, Jorginho? É, a nossa página do Instagram tem crescido e cresceu assim rápido, a gente agradece. A gente tem postado o máximo de informações que tem saído de Santa Cruz. Foi também no momento que o Santa Cruz tem bastante informação sobre SAF, tem bastante informação sobre futebol, então isso deu uma grande ajuda. Vamos embora. Agora, rumo aos 2K. Rumo aos dois, né? Vamos ver o que é que consegue aí, em quanto tempo, vamos ver se a gente bate recorde. Vamos ver o que é que consegue fazer. E desse projeto também faz parte aí Baltar, né, velho? Baltar também tá junto aí com a gente. Não tá presente hoje, mas é parceiro também, contribuiu para o crescimento do canal, né? No Instagram a gente já conseguiu bater 1.000 seguidores. No YouTube tá faltando uns 40 mais ou menos ali. Vamos ver se depois desse final de semana a gente chega, né? Mas a gente agradece muito a todos que estão contribuindo para o crescimento do canal. Beleza? Então, quer curtir, quer acompanhar o Santa Cruz, quer resenha com o time adversário, a torcida adversária, é só ir lá no É Tradição, no É Moda FC que você vai encontrar, com certeza. Bom, falando um pouquinho sobre o último jogo do Santa Cruz, né? Recapitulando aí, Santa Cruz venceu o Souza lá na Paraíba, num jogo em que a gente teve apenas um gol, né? Saiu apenas um gol. E o gol foi uma jogada de um contra-ataque fulminante do Santa Cruz, né? Acho que foram 4 toques na bola, algo desse tipo. E o Santa Cruz no contra-ataque matou o jogo com 1-0. Né? Teve alguns momentos em que não teve o controle do jogo, mas não sofreu como outras vezes, por exemplo, como aquele jogo do 13 da Paraíba, né? A gente sofreu pra cacete. Era o tempo todo 13 perto da área. Esse jogo foi mais controlado, mas a gente não se saiu bem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Com relação à ficha técnica do jogo, vale o destaque aí para o terceiro cartão, né, do Gabriel Galhardo, que tirou ele do jogo do Ferroviário, né, no dia de amanhã, no Arruda. E não sei se temos um problema. A gente vai conversar mais para frente quando a gente chegar na parte da escalação, né? Não sei se temos um problema, mas eu acho que fará falta. E você, Jorginho? Vai fazer muita falta. Para mim, hoje, ele é o top 3 de melhor jogador de Santa Cruz. Faz, faz sentido ele ter levado o terceiro amarelo. Ele é um cara que ele combate muito. O que me estranhou e o que me estranha é um reserva também ter o terceiro cartão amarelo, que é Pedro Favela, né? Seria o reserva imediato. É foda. Isso aí que é. Porque Gabriel, ele participa muito do momento ofensivo, mas além de participar daquele primeiro combate, ele morde muito no meio campo. Então, faz sentido ele ter recebido o terceiro cartão amarelo. Infelizmente, a gente não vai ter nenhuma reserva, né? Isso. E aí a gente vai cogitar aí possibilidades de substituição, né? A gente vai comentar, mas eu acho que hoje, no brasileiro, a gente tem até mais opção do que no Pernambucano. No Pernambucano era desgraça, né? Tanto que Balotelli ficou, acho que pegou uma partida de suspensão. Sangue de Cristo tem poder. Foi uma avenida ao meio de campo. Mas vamos ver como nos sairemos, né? No dia de amanhã. Santa Cruz jogou para um público
Souza e Santa Cruz jogaram para um público de 971 torcedores, né? Tinha bastante torcedor Santa Cruz e uma renda de R$ 1.600, né? Então não adiantou tanto para o Souza ter feito aquele carnaval todo de que não ia transmitir o jogo, porque acabou a renda sendo horrível, né? Talvez se ele tivesse investido em propaganda, divulgar o jogo pela mídia e tal, talvez ele tivesse arrecadado muito mais. Pô, ele presidente falastrão, o presidente tivesse ganho, ele ia soltar a gracinha dele, perdeu, ele ficou caladinho, e o Souza tá no lugar onde merece por conta desse presidente. Bom, e falando sobre o jogo em si, né? A gente teve um jogo que me deixou preocupado. Eu até fiz uma análise do jogo, né? Bem breve, acho que em 3, 4 minutos. Se você não viu, corre aí no YouTube da gente, tá lá. Foi logo pós-jogo. E eu fiquei preocupado. Vou confessar que fiquei preocupado porque a gente tá chegando na metade do turno, né? Amanhã o jogo chega a 50% dessa primeira fase, mas essa demora aí para a implantação da SAF deve estar atrapalhando também a questão de contratações, né? A gente sabe que não é tão simples, né? O mercado também, a partir do dia 2, segundo o Marcelo Cabo, vai estar mais flexível para contratações, mas eu acredito que a gente, assim como o Jorginho levantou até na última live, a gente precisa de reforços, porque a gente tem um esquema tático, tem um treinador, já um esquema tático, um time titular, né? Tem um treinador muito inteligente, que não é um treinador muito acima da divisão que a gente se encontra, mas a gente vê que quando ele precisa mudar, se adaptar ao jogo, a gente tem alguns problemas, né? A gente não sofreu, como eu disse, não sofreu no jogo do Souza, como a gente sofreu, por exemplo, contra o 13, mas foi um jogo que eu sinceramente esperava mais, lembrando que, claro, qualquer ponto na Série D é válido, né, principalmente fora de casa, com os gramados horríveis que, que, que a gente vai encontrar. Inclusive no jogo do Souza, o Giovani, quando foi comemorar no Alambrado, a grama estava tão alta que não dá para ver nem a chuteira do cara, pô. Então, para você ver o tipo de gramado que o Santa Cruz está jogando. Mas a gente precisa se adaptar, começar a ter regularidade, né? Porque o que me preocupa, Jorginho, é o mata-mata, velho. O mata-mata, se a gente jogar mal por algum motivo, uma peça, um desfalque, ou até um momento de alguns jogadores dentro da equipe, e a gente não tiver essa peça de reposição para substituir a altura, a gente pode perder o ano, velho. Ó, esses dias teve um debate grande no Twitter, justamente sobre essa falta de futebol que muitos estão falando que o Santa Cruz está tendo. Eu discordo, em parte. Acho que o Santa Cruz tem jogado um bom futebol na média e tem oscilado na segunda parte das partidas. Geralmente, né? Segunda parte. Que inclusive nesse jogo nem foi na segunda parte. O Santa Cruz realmente jogou uma partida abaixo o jogo todo. O todo, sim, pô. Porém, em anos anteriores, nós teríamos perdido esse jogo aí. Oxe, não tem nem comparação, velho. Ou empataria sofrendo demais. Sofrendo muito. Eu acho que o Santa Cruz, a preocupação da torcida, de parte da torcida, é válida, porque você precisa evoluir. Mas o Santa Cruz já mostrou que está no mercado. Trouxe Renato, aí que teve muita gente que criticou, mas tem que lembrar que a gente está na Série D. E não vai trazer o jogador da Série A, a gente vai trazer jogador de Série C, jogador da própria Série D, jogador que, inclusive, se eu não me engano, tem até um regulamento diferente em relação a essa troca de jogadores da mesma série. Da mesma divisão, é. Enfim, então, hoje nós temos um time base e, para mim, gera uma certa confiança, os números dizem isso, e não digo nem no passado muito grande, tá? Ano passado, se esse jogo fosse ano passado, com o que a gente tinha, ou perdia ou empatava com muito sofrimento. Então, Santa Cruz fez um gol mais uma vez, uma jogada trabalhada,
William Júnior é um meio-campo participativo. Ele participa do A grata jogo. surpresa do ano. Exatamente. A gente saiu de Matheus Melo, que é um cara que se enrolava com a bola e não participava do jogo, para um cara que participa do jogo e é decisivo. E chegou um cara que. Pô, esse cara é um peladeiro profissional, pô. Esse Giovani, pô. A bola pode vir de jeito que. Meu irmão, você vê, a bola veio para ele, quicando, batendo. Ele driblou o goleiro e fez o gol. O cara é bom de bola. O cara é bom de bola. O cara tem jeito de peladeiro e físico de profissional. Ele é bom de bola. Aquele jogo contra o Central, pô, a bola quicou na grama, perdeu velocidade, ele inclinou o corpo pra se ajeitar pra bater, velho. Foda. Que foi o que o Marcelo Capo falou, né? Ele tá acostumado com esses gramados assim. Então, assim, eu entendo a torcida estar preocupada, porque a gente tem que sair, não tem escolha, a gente tem que sair da Série D. Mas, meu velho, o trabalho está sendo bem feito. Eu não sei, tirando as contratações para que a gente possa melhorar nessa segunda parte, para que a gente possa encorpar, para a gente possa, talvez até, não sei, Renato ganhar uma vaga de Thiaguinho e ter um cara com mais qualidade para aproximar, trazendo, sei lá, um centroavante para jogar quando o Galhardo não for, porque o menino também não jogou tão bem. Enfim, eu acho que apesar de tudo, a gente tá no caminho certo. Sim, eu concordo. Eu só discordo com uma coisa. Você disse que se num passado recente, ano passado, a gente teria perdido ou empatado esse jogo com muito sufoco. Eu digo a você que depois daquele jogo contra o Sport no Arruda, se a gente tivesse jogado contra o Souza, aquele time do Pernambucano, depois daquele jogo do Sport, a gente tinha perdido ou empatado com muito Verdade. sufoco. Com O muito time sufoco. tava jogando nada até o final do torneio, eliminado de forma vexatória pro Sport. Olha, Hélio, até os times de muita qualidade oscilam. O Santa Cruz tem oscilado dentro da partida, mas mesmo assim o Santa Cruz não tem em nenhum momento que diga assim, o Santa Cruz mereceu perder. Não mereceu perder. Quando tem a bola, os caras sabem jogar. E assim, eu acredito que a gente deva evoluir. O jogo do Arruda de domingo, acredito que o Santa Cruz deva apresentar um melhor futebol, porém, acho que a gente vai sentir muita falta de Gabriel. Também, vai chegar lá, vai conversar um pouquinho sobre isso, mas, bom, foi isso aí, Santa Cruz e Souza, né? Ainda bem que vencemos, mais 3 pontos, né? E aí a gente vê aqui a classificação de momento, Santa Cruz líder com 16 pontos. Ô, Hélio, desculpa interromper, só para fechar o assunto do Souza. Sim. A torcida que está criticando, que está falando que o Santa Cruz devia ter atropelado o jogo mal, vai buscar o resultado do Souza. Busca o resultado do Souza em casa, na temporada. E eu digo a tu, Jorginho, eu digo a tu, o Souza é o atual campeão paraibano. Né? O atual campeão, bicampeão paraibano, não é o campeão, é o bicampeão paraibano. Né? Claro que existem peças que saíram tal. O que eu esperava não era nem o Santa Cruz jogando belíssimamente. Mas algumas peças foram muito abaixo. Talvez a falta do Israel na direita, né? A falta do Galhardo no ataque tenha realmente pesado, pô. Porque eram os caras que estão destoando da equipe. Os caras que estão destoando da equipe. Então a gente vai ver como eles vão se comportar agora no jogo do Ferroviário. Meu amigo, veja o que você falou. Hélio, veja o que tu falou. A gente jogou sem o centroavante, o principal jogador, né, de nome, e jogou sem um cara que estava destoando na lateral, é o cara que estava atropelando e ganhou a partida. Por jogadores que um veio de lesão há muito tempo parado, né? Que é o Ítalo Pedro Henrique. Não, Pedro Henrique. Pedro Henrique. E o lateral direito, que é o Totti, que veio de lesão, mas bem, que vem jogando mal também há bastante tempo, pô. Pois é. Então, assim, o que preocupou no jogo é justamente esse lance, da gente não ter tanta peça. Por isso eu comecei falando, né, que a gente precisa que a SAF entre logo de cabeça aí e tragam peças que sejam importantes. Porque um detalhe, a gente vai mostrar aqui mais para frente uma lâmina da apresentação em que tem os 4 jogadores do meio para frente, né?
e dos 4, 3 foram trazidos pela SAF. Então, a SAF contratou de forma pontual e esses caras é que sustentaram o Santa Cruz onde ele está agora. Né? Mudou o Santa Cruz de patamar. Daquele time do Pernambucano lá para o time que a gente tem agora. Então, é por isso que a minha fala no começo a gente tem que tentar acelerar isso aí para que a SAF já entre trazendo jogador. Acredito que a partir do dia 2, né, o contrato foi batido, né, e entregue, finalizado, talvez até o dia 2 a gente já saiba muito mais coisa, já tem muita coisa vazando aí, né, mas até o dia 2 a gente já saiba de bastante coisa. E essas questões é que depois desse dia 30, né, segundo até o diretor de futebol, o abençoado que foi lá no Fórum Esportivo falar merda, disse que a partir do dia 2 o clube, por garantia do contrato, começa a investir realmente no clube. Então, é o que a gente espera. É que dia 2 já seja anunciado 3, 4 caras aí, um para lateral esquerda, um outro meia, um outro centroavante, já chegou o Renato, que a gente comece a andar, porque quando os jogos não estão bem, o grupo, né? Não, o time não está jogando muito bem, as peças individuais que são mais qualificadas estão decidindo. Então, é o que a gente precisa. É reforço, porque quando não joga bem, se a gente tem um elenco qualificado, um ou outro vai decidir na qualidade individual, né? Falando sobre a tabela, aí, até pra gente. O Santa Cruz, com esse futebol que. Boa parte não, mas assim, uma parte da torcida fala que tá horrível, tá praticamente classificado com 6 jogos. Sim. E veja, o Santa Cruz está praticamente classificado com 6 jogos. Se o Santa Cruz vence essas 2 partidas contra o 13, vai chegar no número que a gente tem falado lá desde o início de classificação. Sim. Vai ter o segundo turno todo para trabalhar só a questão de ser o primeiro geral, o segundo geral, porque assim, ser o segundo geral também não é ruim, não. Porque se o primeiro geral for o Asa, a gente só pega ele no segundo. Semifinal, né? Semifinal. A gente pega ele talvez no segundo mata-mata. Mas se ele passar. Exato. Se ele passar. Então, tá assim. Não vejo esse desespero todo. Acho que a gente tem que contratar mesmo, mas. E acredito que vai contratar. Acho que o pessoal da SAF já deve ter. Já deve ter uns 3 ou 4 nomes engatilhados aí, pô. Já deve ter uma. E assim, a sinalização que o processo está andando vai dar mais segurança para que eles realmente Invistam, né, velho? investam. Porque o que todo mundo fala é uma coisa, mas o que parece ser verdade é que a SAF não colocou R$ 1, né? Só trouxe a expertise de Diniz para convencer jogadores, mas quem está bancando é o Santa Ainda é o Cruz. clube. Ainda é o clube. Então, hoje o Santa Cruz é segundo lugar geral, né? Segundo a conta do Marcelo Cabo, faltam 2 vitórias e um empate. Então, a gente tem esse jogo do Ferroviário. Depois, eu não lembro, Jorginho, eu tinha visto, mas eu não lembro depois desse jogo do Ferroviário. É contra o Ferroviário de novo. É o espelho da tabela, Isso. se não me engano, né? Vai voltar. Aí pega o Ferroviário novamente, né? E aí a gente volta para jogar no Arruda. E esses 3 próximos jogos aí são jogos da classificação, né? Ganhar 2 desses 3 aí, fica um empate na conta do Cabo, mas que a gente viu aqui que com 19 pontos se classificou ano passado, a equipe com 19 pontos, né? A gente calculou aqui 22 pontos, né, no cálculo que a gente fez. Isso, e outra, a diferença já para o quinto colocado, ela tá grande. E a gente vai pegar o quarto, que pode virar quinto. Isso. Se a gente ganhar dele. Se a gente ganhar dele, exatamente. Ele pode virar quinto e a distância ficar maior. Então a gente pode se classificar, inclusive, a depender dos resultados. Assim, matematicamente os outros clubes podem passar, mas com o desenrolado da tabela atual, e se a gente ganhar essas 2 partidas por Ferroviário, por exemplo, não, o quinto não alcança mais não, velho. Então o time já vai estar classificado. Aí o trabalho vai ser para ter a maior pontuação possível, né? Fazer a manutenção da equipe, né? Tá sempre mantendo os caras motivados, testar formações diferentes. Rodar, mostrar. Rodar o elenco. E Cabo já falou isso, né? Que caso
tem a classificação, vai querer ser, mas vai dar minutagem Quem tá no para os banco. jogadores que precisam. Exato. Isso. Hoje o Santa Cruz estaria enfrentando o Sergipe, né? Porque o grupo A3 pega o grupo A4. Então hoje o Santa Cruz estaria É. pegando o Sergipe, que tem 8 pontos, né? Que tem apenas 2 vitórias na competição até o momento, né, uma derrota, 2 empates. E o Santa Cruz é segundo lugar geral, né? Perdendo no critério de gols marcados. Tá? O Santa Cruz sofreu menos gols, sofreu apenas 2 gols, o Asa sofreu 3, mas o Asa marcou 14 gols e o Santa Cruz marcou 10 gols. Então, hoje o Santa Cruz é segundo colocado geral da competição. Passando aí para notícias da semana, né? Após o jogo do Souza lá, na Paraíba, quase 9 horas de viagem para ir e 9 horas para voltar. A gente teve algumas notícias bem interessantes essa semana, né? Então, o blog A Tradição Não é Moda aí do Heitor, um abraço, trouxe algumas informações e a internet se encheu também dessas imagens, né? Catracas novas com a biometria facial sendo instaladas, o clube trazendo informações de como o torcedor deve se cadastrar, né? Que é bem simples, né? Tem um passo a passo aí no canal da gente, lá no É Tradição Não é Moda, quem não viu ainda é só ir lá. Ah, mas eu não vou pro jogo do Ferroviário. Não interessa, pô, é só ir lá se cadastrar, porque pro jogo que você for, já está cadastrado. Então, é um passo a passo bem simples, né, pelo próprio celular, né, um link do site do Santa Cruz, você vai lá, preenche nome, data de nascimento, coisas bem simples, e faz a imagem da foto, né, com a câmera do celular e já era. Né. Algumas dúvidas dizem respeito a como entrar na catraca, né, mas são coisas que o clube até está tentando explicar e tal, porque tem muita gente que ainda não está receoso de como vai funcionar. Mas são coisas que só o tempo, né? A galera indo pro jogo, vendo como é que vai funcionar e tal, vai ficar mais tranquilo. Tem gente até com medo que o público dê uma caída por conta disso. Eu não acredito. Eu não acredito. Oxe, o Santa Cruz já anunciou 18 Já mil 18 pessoas. mil ingressos vendidos, exatamente, 18 mil ingressos vendidos. E a última parcial antes dessa tinha sido, sei lá, 12 mil, por aí, eu não me recordo. E o Santa Cruz anunciou também a quantidade de pessoas cadastradas. Era bem Isso, próximo. exatamente, tá quase batendo um com o outro. Ah, Então, eu acho que não vai sofrer nenhum tipo de abalo aí com essa mudança. essa desculpa de que a torcida não ia para o estádio era coisa de rubro-negro. Porque eu lembro que os caras ficavam falando, quando tiver biometria facial, vai acabar vai baixar o público, vocês vão ver, é difícil. Velho, toda mudança, ela tem problemas, principalmente num clube desorganizado como Santa Cruz. Período de adaptação, né, pô? Exatamente, porque assim, a mudança de um sistema para o outro, eu que tenho familiaridade com esse tipo de situação, vivo no celular, eu tenho mais facilidade, eu tive uma certa dificuldade, porque as coisas estavam em posições diferentes. E a Futebol Card foi colocando informações no decorrer do tempo. Então, ela passou os dados, depois passou os dados dependentes e tal. Então, para mim, foi meio chatinho. Imagina para um cara que não tem familiaridade. Então, vai se resolver. A gente vai ter problema, com certeza vai ter problema no dia. É uma operação nova, mas daqui a pouco vai todo mundo se acostumar. Vai ser até mais fácil, pô. E vai acabar com o cambista. Lembrando, né, que você que não é sócio também pode se cadastrar, tá? Tem um link lá que você se cadastra sem ser sócio, sendo sócio, não tem diferença. Crianças também devem ser cadastradas, né? E eu acho que é uma medida de segurança, inclusive para resguardar o clube, tá, de algumas questões que às vezes acontecem, um copo, uma garrafa jogada dentro do estádio e tal, né? E as câmeras dentro do campo vão pegar o rosto do cara e o cara tá cadastrado. Então, tipo, não tem como não pegar o cara. E aí a gente isenta o clube, por exemplo, de perda de mando de campo e outras coisas que são, principalmente no clube como Santa Cruz, pesam bastante. Que é a questão da renda, né? A gente jogar de portão fechado pro Santa Cruz que vive do torcedor, não tem outra fonte de renda, é quase um tiro na cabeça. Né? Então, são mudanças que estão chegando, né? E essas mudanças vieram num movimento de mudança contratual, né? De um distrato contratual com a empresa, um contrato com a outra, e uma coisa meio obscura. A gente não sabe se teve envolvimento de gente da SAF, se não teve, se foi o próprio clube, então não tem como saber.
O importante é que a estimativa é que até o prazo final da legislação brasileira para que o estádio esteja de acordo com o cadastramento da biometria, a gente já vai estar ok e a gente vai mandar jogo no Arruda, graças a Deus. Aos trancos e barrancos, está acontecendo. Exato. Eu vi muita gente duvidar, eu vi muita gente dizendo, tem que começar a pensar em jogar na arena, tem por que não jogar nos aflitos? Tá acontecendo, velho. O estádio vai ter a entrada com reconhecimento facial no prazo que a lei mandou. Dando continuidade aqui, a gente tem os intocáveis, que era o que a gente estava conversando lá quando a gente estava comentando do jogo do Souza, né? Cara, dos 4, 3 foram indicação aí, né, da SAF, acredito que do Diniz, né? E eu vou te dizer, sem esses 3 e com os 3 que estavam no lugar deles no Pernambucano, a gente tava na merda, Jorge. Tava, com toda certeza. O A jogo gente, contra o Souza, a a gente gente não era nem teria quinto, eu perdido. acho, ou quarto. Eu acho que a gente não era. Eu chuto. Esse jogo contra o Souza a gente perdia ou ia sofrer muito. Ó, o jogo do 13 a gente teria perdido. Né? O jogo do O do América de 13, Natal a gente teria perdido. é, O jogo do Santa Cruz lá, Santa Cruz Fake, tinha perdido. Né? E esse jogo do Souza agora também. Eu não, assim, perdido pontos, né? Eu não sei se perdido o sim, jogo, mas teria perdido pontos, com certeza. E eu acho que o William Júnior é uma grata surpresa, velho. grata surpresa. Aquele elástico lá em Caruaru, né? A assistência agora no jogo do Souza, a Ele vem assistência pro trazendo com a Galhardo no jogo do perna, Arruda. ele Então, vem trazendo com a perna com a outra. 3 assistências do cara, o cara vem evoluindo pra cacete, velho. Ele é participativo. A gente falava isso bem no início. Ele é um meio-campo que ele sabe dar a bola para o atacante, mas ele participa do jogo se movimentando. Ele vai buscar o jogo, ele não fica parado. É totalmente diferente do Rafinha, que tinha a possibilidade de ser o 10 do Santa Cruz, que era um jogador que você via que ele tinha qualidade, mas ele não tinha físico. Então, esquece. E o Ele não cara que tem, acompanhava, literalmente, velho. é, Era foda. e o cara que tem físico, que é um cara novo, que é Matheus, não tem qualidade. Se enrola com a bola. Se a gente dependesse de Matheus Melo para ser o 10 de Santa Cruz, meu amigo, podia puxar Galhardo pro meio e botar um atacante lá, porque. Mas assim, desses 4, Thiago Galhardo tem feito a função dele, fez gols, ele é um cara muito importante. Tiaguinho, eu não acho o Tiaguinho um excelente jogador, mas ele é muito esforçado. Giovani, por outro lado, é muito bom jogador. E William Júnior, uma grata surpresa. Espero que a SAF já esteja mapeando renovar, ou se tiver algum gatilho de renovação com esses caras, porque vão ser muito importantes até para uma Série C. Eu acho que todos os 4 aí são atletas que serão importantes para um acesso, né? Agora da D para C e para a competição da Série C também. São A Série jogadores C é que diferente, né? Isso. São jogadores que acho que contribuem bastante. A gente vai ter também a chegada de novos jogadores, né, que vão encorpar o elenco, mas esses 4 aí, até o momento, estão dando conta do recado. Lembrando que de jogador que não é do ataque, eu acho que só tem gol do Israel, né? Até agora É, só. O resto a gente não tá no teve pé gol desses de, aí. a gente não teve gol de zagueiro, até porque a bola aérea ofensiva de Santa Cruz, ela não é Não muito, tá boa, não é não tá boa. forte. Acho que foi isso mesmo. O Rodrigues não fez um gol e não vai fazer. A meia canja, ninguém fez gol, né, que eu lembre. Mas Não, acho que foi aí isso mesmo. só esses 3 aí do ataque e o Israel que meteram o gol até agora. E o Então, William Júnior também fez. e o William É, Júnior também. Então, é, aquele jogo contra o Horizonte. contra o Né? Horizonte. Então, a gente tem aí 5 jogadores que vem fazendo a diferença. E a gente viu a falta que fez a saída do Israel e do Galhardo no último jogo, né? O Pois impacto é. que teve na equipe. Eu acho que a gente tem uma.
um time base hoje para chamar de titular. Hoje o torcedor do Santa Cruz sabe o camisa 1 até o camisa 9. Isso. Isso é importante. É sempre importante você saber o seu time, você ir para o campo e saber a torcida cantar, o nome de todo mundo saber, quem é quem. E, para mim, também é muito importante o técnico. Hoje a gente tem um técnico. Não tenho nada contra o Camacho, ele é um cara legal, sensacional e tal, mas eu não vejo nele uma possibilidade do Santa Cruz jogar dessa forma que está jogando hoje. Com triangulação, com posse de bola, com construção de jogada. O Santa Cruz não faz gol de bola parada, ele. É. O Santa Cruz não faz gol de bola parada. O jogo de Santa Cruz tem sido a gente tá fazendo gol dentro da área do adversário, pô. E Entendeu? aí Então, é uma daquelas questões que eu já levantei, inclusive, né? Acho que foi no último episódio da gente com a galera do 1914, que o Santa Cruz precisa de um 10 batedor de falta. Eu não digo nem um 10, né? Porque os 10 a gente já tem. Mas eu acho que, tipo, um lateral esquerdo que chegue aí, um lateral esquerdo que bata falta, né, velho? Um cara que chegue e que bata falta, porque bola parada também decide muito jogo, decide principalmente muito nesse jogo. campeonato miserável que é a Série D, né, velho? Decide muito jogo. Hoje a gente, quem bate as bolas paradas do Santa Cruz é Rodrigues, pô. E eu não entendo, porque por diversas vezes ele perde a bola. Ele bate no primeiro pau, ele bate uma bola. Enfim, não entendo. Medonho, o Rodrigues é É. medonho. Enfim, dando continuidade, a gente tem novidades aí importantes na semana, né? Que a gente até já citou algumas, mas o Renato caiu como uma bomba no dia de ontem, não, dia antes de ontem, na quinta-feira. O Renato caiu como uma bomba aí, né? Como uma contratação que fechou com o Santa Cruz, né? Vinha há 2 semanas aí essa negociação, né? O clube tentando, na verdade eu acho que o clube não, mas os investidores, né? Tentando melhorar os termos e cláusulas do contrato, porque a gente viu aí alguns canais de informação trazendo a notícia de que o Renato tinha pedido R$ 100 mil por mês e 2 anos de contrato. E aí Santa Cruz aceitasse realmente, meu Deus do céu, né? E aí foi feita uma negociação longa, né? E eu, sinceramente, não acreditava mais que o Renato viesse. E de um dia para o outro, assim, o Renato fechou. É aquele lance de ter gente experiente em negociar, né, velho, com o cara. Porque se fosse os caras que estavam aí no departamento de futebol do Santa Cruz, para trazer um cara de uma divisão acima, né, negociando contratos mais baixos, é um negócio quase impossível. Tanto que tem jogador que saiu do Santa Cruz aí, que não joga metade da bola dos caras que estão jogando aí, que tava recebendo 40 mil conto no banco, né? Então, eu não sei quais foram os termos de contrato do Renato, mas o que a gente viu até no João Vitor Amorim, né, no Instagram dele, dizendo que existem gatilhos de contrato, né, para metas que ele vem a bater. Então, eu acho que é um contrato bom, esse contrato de meta, principalmente para jogador assim que não vem muito bem. O Renato não joga desde fevereiro, se não me engano, mas por conta de uma lesão e voltou da lesão, mas vem treinando normalmente, está bem fisicamente. O que se fala é que ele está apto a jogar. Então, outra vez eu vi boa parte da torcida falar que foi uma péssima contratação, que Renato não dá mais e tal. Até nos comentários da gente no Instagram, né? Não sei se tu chegou a É, ver, tinha uma galera falando. vi. Aí, assim, vamos puxar o histórico de jogadores que o Santa Cruz tem contratado para essa posição? Bicho, eu fico incrédulo, porque, assim, é um jogador que está acima da divisão que a gente está jogando. É um jogador que recentemente fez belíssimas atuações numa Série B. É um jogador inteligente. A gente sabe que é um jogador inteligente. E tem a acrescentar, velho. Eu acho que Renato tem a acrescentar. E se ele jogar, e se ele tiver bem fisicamente, ele vai ganhar a vaga de Dieguinho. Para mim, se ele conseguir chegar, conseguir ritmo, ele ganha a vaga de Dieguinho, o jogador é mais jogador. Essa é a verdade. Então, eu acho que a torcida do Santa Cruz está esperando que o Santa Cruz traga Everton Cebolinha, traga Michael, traga porque
Pô, o Santa Cruz consegue contratar um cara que a gente sabe que não ia trazer se não tivesse essa por trás. Exato. E ainda assim a torcida está reclamando. Não, Não, e tinha gente batendo palma pra quem no início do ano? entendeu? Tinha gente batendo palma pra quem no início do ano? E tá criticando a vinda de Renato? É brincadeira, né? Eu particularmente não entendo. Acho que tem gente que nem sabe quem é esse jogador. E aí vai na onda de alguém reclamou e não presta. Bicho, é um jogador, sim, que estava parado por uma lesão, não fez uma boa temporada antes da lesão, mas é um jogador acima da média para a nossa divisão. Se a gente pegar o elenco de times que vão jogar contra a gente, não tem um jogador dessa qualidade. Não tem. E o E Santa Cruz vai ter. outra coisa, Jorginho, um detalhe aí, viu? Ele vem do líder da Série C, né? Ele vem do líder, da equipe líder da Série C, que é a Ponte Preta. Ele não Exato. estava tendo espaço lá, porque o time da Ponte Preta está bem ajustado. Quem assistiu o jogo contra o Náutico viu aí, né? O cara, não, se ele não tiver com ritmo de jogo, ele não, dificilmente vai conseguir entrar naquela equipe da Ponte Preta ali, pô. Exatamente. E olha, a gente está com o time encaixado, vencendo, ambiente bom. Muito provável que o Santa Cruz tenha salário em dia até o final do campeonato, que a SAF só deve ser concretizada lá para agosto e a gente vai estar no campeonato. Mas eu acho que não vai se deixar esse salário atrasar. Eu acredito que não vai acontecer isso. O salário em dia, torcida indo para campo, o ambiente bom. Jogador chega, velho. Isso aí vai ser tudo conspirando para o cara começar a encaixar também. Então, eu acredito que foi uma boa contratação e o Santa Cruz deve, pelo que eu tenho visto, acompanhada de informações, o Santa Cruz vai priorizar um centroavante e se tiver que escolher entre um lateral esquerdo e outro ponta, vai entre o ponta. O Santa Cruz vai preferir ficar com o Rodrigues, mas vai em outro ponta, porque parece que a diretoria e a SAF imagina que tendo um jogador que decide lá na frente, Resolve o resto. resolve o resto. Resolve o resto. Também acho, né? Que, por exemplo, o Rodrigues é uma merda, mas não vem comprometendo. Essa é a É, realidade, né? Ele é uma bosta, mas não vem comprometendo. Então, pois se a é, gente vai fazer gol lá na frente, tomou só 2 gols até agora na competição, fazendo mais gols lá na frente, é o que a gente precisa para subir. Então, eu pois é. acredito que vai ser por aí mesmo. A gente também teve a notícia essa semana, né, da possível negociação do Santa Cruz com a Capa, fornecedora de materiais esportivos, conhecida aí, consolidada no mercado, para que a Volt vá para a Volta que pariu. Porque, meu amigo, que material bosta é da Volt. Inclusive, no jogo do Souza, teve torcedor do Santa Cruz que foi visitar o clube, né? Passar o dia na piscina e tal. Foi na loja do clube. Não tem camisa do Santa Cruz, camisa oficial do Santa Cruz. E a única que tinha estava com o escudo danificado, aonde o branco estava rosa. Dá pra tu, Jorge? É bronca porque, assim, eu sei que a Volta tomou prejuízo com o Santa Cruz. Eu imagino, eu não sei não, eu imagino. Mas ela teve a oportunidade de agora, nessa retomada do Santa Cruz, Lavar a burra. lavar a burra, conseguir tirar esse prejuízo, porque provavelmente a Volta adiantou muito dinheiro para o Santa Cruz nesses contratos com esses presidentes que estavam. Mas no final, e assim, é uma pena porque a Volt, ela tem materiais bonitos, ela tem um esquema de fazer camisas com história, ela tem esse lado bom, mas tanto a entrega de qualidade como logística da Volt é muito ruim. E se o Santa Cruz fechar com a capa e a capa der a importância que o Santa Cruz merece, é um salto de qualidade. Cara, não, o torcedor gosta de ter um material com mais fama no mercado, né? O cara sai de uma volta para cá, o torcedor gosta, o torcedor se sente melhor. E assim, aí já é uma opinião pessoal. Eu acho os materiais da capa muito bonitos. Eu acho a capa faz materiais bem clássicos. Gosto muito da capa. Se for concretizado, acho que é um acerto que vai vender muito. Agora, o torcedor espere e a Não capa é vai mais ser cara. R$ 150, não. Exato. A capa é mais cara. Não vai ser R$ 150, não. Viu?
E lembrando que o Santa Cruz está virando SAF. SAF é um negócio e os Exatamente. caras precisam ganhar dinheiro. E uma coisa, Jorginho, eu não sei se você concorda, mas aí é a opinião pessoal minha, né? O Santa Cruz deu um passo muito acertado há uns anos atrás, quando investiu na marca própria. Eu acho as camisas da marca Cobra Coral muito top de linha, velho. Na verdade, as camisas que eu uso hoje são camisas que eu comprei naquela época, da Cobra Coral, né? Da marca Cobra Coral. Eu achava as camisas muito bonitas, velho. Tanto tá aqui, né? Trisuper, a camisa do Trisuper. Eu tenho uma outra também da década de 70, né? Que eu já fiz até live com ela. Eu acho as camisas da Cobra Coral, camisas que são muito. Ela tem aquela linha retrô também dela, né? Aquela camisa da. Uma patrocínio da Coca-Cola também, que eu achava bonito pra caralho. Parmalat. Umas padrões que eles fizeram muito bonitos, velho. Então, essa aqui, né? Essa aqui é da Cobra Coral. Inclusive, acho a logo muito bonita. Eu também, velho. Essa daqui, essa look é topada, pô. Ó, o escudo tá perfeito. A camisa toda perfeita. Eu tenho a tricolor também. A camisa. Eu não sei o que foi que aconteceu. Assim, eu não posso dizer se é vantajoso, se não é vantajoso, porque eu não sei como é que é essa questão de linha de Sim, produção, de sim, marca sim, a questão própria, de negócio, né? negócio, mas Eu tô assim, falando assim como qualidade, torcedor, como torcedor, a qualidade era qualidade do muito boa, velho. material é top, velho. Muito A boa. qualidade do material é top. Mas se vier capa, eu acho que, e assim, vindo com a capa ou alguma marca nesse sentido, dá um up, pô. A torcida vai comprar camisa, vai. Agora prepara o bolso, viu? Prepara o bolso porque não é barato, não. Capa, não é caro. E tá saindo do Vasco, se eu não me engano. Isso. Tá deixando o Vasco, Aí, tá encerrando o é. contrato lá. É. Tomara que eles deem atenção aqui, né? Porque provavelmente vai ser o clube com maior torcida da capa, com a capa no, Com a capa no, no no Brasil. Brasil, né? No Brasil. É. É. Bom, dando continuidade aqui, a gente chega no Ferroviário, né? Esse adversário miserável que o Santa Cruz não vem se dando bem nos confrontos diretos. Ferroviário, fundado em 1933, é, há poucos anos aí, menos de 10 anos de completar 100 anos, né? Bateu seu centenário. Vem de 6 jogos na série D, 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Marcou 6 gols, tomou 8 até agora. Na Copa do Brasil, jogou uma partida, empatou e foi eliminado. Né? No Campeonato Cearense, fez 10 partidas, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 11. E na Copa do Nordeste, fez 7 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O saldo é negativo de -1 na temporada toda. Né? E em termos de jogos, foram 26 jogos até aqui, com 11 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. É um, é um adversário que eu achei, quando até na primeira live da gente, quando a gente falou do Ferroviário, até Baltar foi contra, disse que o Ele Ferroviário. tem conhecidos e tal, né? Eu achei que o Ferroviário seria um time que ia brigar pau a pau com Santa Cruz na liderança, mas decepcionou. E eu acho que o Ferroviário não vai se classificar. Eu também acho que não, velho. Eu quero ver o jogo amanhã. É. Para ver Esses se é dois o jogos que, vão. para ver se A é o gente. que Baltar diz, realmente, né? É, vamos ver. Por azar, acredito que por azar dele, que o Santa Cruz vem bem, por azar ele vai pegar o Santa Cruz 2 vezes em sequência, né? E É, aí pode tirar completamente o Ferroviário da competição. Mas exatamente. é preciso ver como é que eles vão se comportar amanhã. Eu acho que a Arruda lotado, equipe motivada, né? Tem um desfalque importante no meio, mas a gente vai comentar até mais pra frente, mas eu acho que jogo de Santa Cruz ganhar com tranquilidade. Eu também acho. Acho que é jogo para o Santa Cruz ganhar bem. E assim, não é só pelos 3 pontos, não é só por jogar bem. Eu queria que o Santa Cruz ganhasse bem para que essa parte da torcida passasse a confiar mais.
parasse essa desconfiança, né, velho? Isso, eu queria que jogasse para lá essa desconfiança e a torcida abraçasse que o time realmente vem jogando bem. Então tá aí um pouco do retrospecto do Ferroviário na Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo, dia 24 lá contra o Central, perdeu 2-1. Depois foi jogar com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, jogou em casa, ganhou, que foi o que a gente ficou surpreendido aqui, né, com a vitória. Depois jogou contra o Horizonte em casa, ganhou, que aí depois o Horizonte jogou com o Santa Cruz, e foi quando a gente foi ver o jogo do Horizonte, né, assistir os jogos do Horizonte. Meu amigo, esse jogo Ferroviário e Horizonte foi um jogo horrível, mas são três pontos na cestinha, né? Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Horizonte. Depois ele saiu, levou 4 do Souza, né? E aí pegou o 13, levou mais um golzinho do 13, e contra o América de Natal, pasmem, a última partida, 1-0 para o Souza jogando em casa. Então, pro Souza não, pro Ferroviário, né? Jogando em casa. Então, é um adversário que já aprontou uma para cima de um concorrente do Santa Cruz no grupo, né? Que é o América de Natal. Surpreendente o resultado, mas é um adversário que a gente precisa ficar ligado, né? E entrar naquela energia do Marcelo Cabo, que é tentar definir o jogo no começo da partida, ficar em cima o tempo todo e tal, né? Para não sofrer nenhum tipo de surpresa ao longo da partida. A gente tem falado muito sobre cada jogo tem sua história, né? Não adianta achar, eu acho que o Santa Cruz vai ganhar, eu quero que o Santa Cruz ganhe, acho que vai jogar bem, enfim. Mas tem que fazer o jogo ficar fácil. Tem que entrar, tem que ser intenso, tem que correr, tem que brigar por cada bola, porque se na disposição física o Santa Cruz estiver competitivo, a qualidade vai sobressair como tem sobressaído. Uma hora ou outra a gente vai fazer uma jogada, vai fazer o gol, e se a gente abrir o placar cedo, acredito eu que a gente deva passar por esse jogo com tranquilidade. Vamos embora. Passando aqui o retrospecto, né? Entre Santa Cruz e Ferroviário. Foram 7 jogos até hoje, né? Com apenas uma vitória do Santa Cruz, 2 empates e 4 derrotas. Então o Santa Cruz aí marcou 7 gols e tomou 12 gols, tá? Na história desses confrontos, né? Então, acredito que amanhã a gente começa a mudar essa balança aí, traz mais uma vitória, e a gente fica aí com 4-2 em vitórias para ele. E quem sabe a gente se enfrentando aí na Copa do Nordeste, a gente também não diminui isso aí. Só quero jogar contra esse time na Copa do Nordeste. É, diminui isso aí. E como é jogo de ida e volta na primeira fase, cara, a gente joga, derruba logo 2 vitóriazinhas aí, já iguala pelo menos em números, né, esse confronto. Mas que o Santa Cruz não se deu bem ao longo dos anos, né, enfrentando o Ferroviário, tá? E é um adversário que, de novo, quando joga em casa, geralmente faz valer seu mando de campo. Mas amanhã é no Arruda e nem todo mundo consegue aguentar a pressão que a torcida vem fazendo ao longo desse ano, né? A torcida, desde que saiu a notícia da SAF, comprou novamente a ideia do clube e vem apoiando, vem participando, tanto que o Santa Cruz tem a 8ª maior média de público do Brasil, né? Pois é, vamos começar igualar esses números aí, mas também não estou muito preocupado não. Eu queria só jogar esses 2 jogos contra ele. Nem da Copa Nordeste, nem da Copa Nordeste que joga com essas porra. Bom, avançando um pouco mais, para quem não sabe, o Ferroviário contratou para essa temporada o técnico Thiago Zorro, não conheço, português, tá? Vou até dar uma olhadinha aqui de onde é que ele veio de Portugal, né? Mas tá no Ferroviário desde o início do ano, não vem fazendo uma campanha boa, né? Tanto que os números estão aí. Ao longo do ano foram 11 vitórias
10 derrotas e 5 empates. Então, não tem números favoráveis, mas talvez o tipo de contrato, o tipo de investimento que foi feito faz com que ele segure, né, Jorginho? Não vai desligar o cara assim, é, dependendo do tipo de contrato que foi feito, trazer o cara de Portugal não é tão simples, né? O Santa Cruz tem derrubado o técnico, né? Quem sabe dar duas lapadas nele. Tá? Ultimamente Santa Cruz vem derrubando técnicos. Santa Cruz ganha lá, ganha aqui, ganha lá, manda ele de volta para Portugal, pega a caravela de volta. Eu tô tentando ver aqui de onde esse infeliz é, mas eu não sei se tu tem o Sofa. Mas o Sofa acho que passou por uma atualização, mudou algumas Tenho. coisas aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Passou por uma atualização aqui. Tem aqui. É, mas não sabe, ele não vai não. Quando clica nele, não vai. Não tem informações sobre ele. É, estranho. Não, estranho não, né, porra? O cara vem de Portugal, 44 anos, claro que não tem informação do cara. Estranho era ter. É. Eu vou ver aqui no Google. Tiago Zorro. Vamos ver aqui. Esse infeliz. Cara, ex-jogador de futebol, 44 anos, que a gente já tá vendo aí, né? Natural de Lisboa. Quero ver de onde é que ele treinou, jogou, né? Histórico. Tá aqui. Ele treinou o 1º de dezembro de Portugal, não conheço. O Real SC, também não conheço. Desportivo, o Moscavide. Bom, só time merda. Só time merda. Talvez por isso o Ferroviário esteja fudido. Porque só merda. E aí, quando jogava futebol, ele era zagueiro. Mas, porra, só merda. Só merda. E que ele se lasque amanhã novamente, né? Amanhã não. Semana que vem o Santa Cruz vai demitir ele. Lá dentro. Semana que vem ele fica com números mais negativos, né? E aí tá a provável escalação nossa, né? E aí tá a interrogação aí do Thiago Galhardo. Geralmente a gente, do Thiago não, do Gabriel, né? Geralmente a gente traz já o cara que a gente acha que vai ficar na posição. Só que eu acho que dessa vez realmente tá em aberto, Jorginho. O que é que tu acha? Rapaz, eu acho que vai ser o. Esqueci o nome dele. Que veio do Campeonato Paulista. Jonathan Paulista, parece, né? Jonathan Paulista, Jonathan Paulista. Acho que não tem. Não tem muito o que fazer, não, velho. Pedro Favela também tá. Que era o cara que seria o Cara, reserva decepção pra mim, o Pedro imediata. Favela, velho. Claro que Também. ele é nível técnico acima dos que estão aí, né? Pra posição. Mas não vem. Pra mim, ele ia jogar muito mais, velho. Eu achei que ele ia ser o titular. Eu achei que Balotelli ia cair pra ele. Eu Sim, achei a que a gente gente ia jogar comentava com que era Galhardo e ele, né, no Galhardo e Pedro meio. Favela. E hoje eu não vejo esse time sem Balotelli, independentemente de quem venha. Eu também acho. Também acho. E também não vejo o time sem Gabriel. Então, assim, Thiago Galhardo faz muita falta. Faz muita falta. Thiago Mas no o que. Gabriel, não, pô. Não, então. É porque assim, o último jogo foi Thiago. Sim, sim, Mas sim. o que Gabriel vai fazer de falta amanhã não vai ser brincadeira, não. Ele dá muita dinâmica no meio campo. Não, Dá e é o muita cara que a gente dinâmica. até conversou no grupo do WhatsApp, né? A gente tava conversando que no jogo do Central ele deu esporro no Thiago Galhardo. Disse que tava correndo errado. Você via na leitura labial. Tá correndo errado, porra, Foi, e calma. ele também deu um esporro nele, que tentou dar um chute no cara lá. Sim, sim, sim. Isso. Enfim, eu acho que não vai ter muita, vai ser paulista. Só que ele me parece ter mais características parecidas com o De Balotelli do que primeiro com. volante. É. Exatamente. E aí, com a volta de Jael, acho que Jael vai ficar mais solto, vai ser mais solto e ele vai dar uma segurada cobrindo aquele lado de Jael. Acho que o time base vai ser esse aí e Jael vai poder dar mais apoio e ele vai cobrir o lado de Jael. Então, pra gente, o time é praticamente o mesmo que Isso. vem jogando, né? Equipe base. Só com a volta do Israel no lugar do Totti, eu não duvido.
Não tem né? nem como, tem nem lógica. E o Gabriel Galhardo saindo para a entrada do Jonathan Paulista aí, mas é uma incógnita, né? A gente não sabe o É, que o Marcelo Cabo vai aprontar. Pode ser que ele entre com dois meias, por que não? é, Bota o João Pedro para jogar nessa porra. Pode ser, talvez, não sei. Pode ser que o jogo favoreça isso, né? Mas Pedir eu, para João eu Pedro segurar, porque João Pedro jogou grande parte do Pernambucano como segundo volante, né? mas se eu fosse apostar, era, era Paulista, O João ao lado Paulista do também acho. Balotelli, e Israel tendo mais possibilidade de subir, porque ele seguraria mais do que Gabriel. Gabriel é um cara que apoia mais, e acho que não tem muito de diferença não. E assim, João Pedro, para mim, ele foi o cara que mais me decepcionou, velho. Porra, diga isso não, velho. Pra mim também. Eu jurava que esse time aí, ele com um time mais encaixado, com um time que tivesse mais qualidade, ele ia voar, velho. Mas toda vez que ele entra, é uma decepção. Horrível. Tá cada. Assim, a gente não vê a evolução do cara mais, né? O cara É. estagnou do jeito que puta que pariu. Tiaguinho, eu tenho minhas críticas para Tiaguinho, mas assim, eu tenho que elogiar. Conseguiu Ele se recuperar, velho. participa muito do jogo, quer demais. E você vê que ele estava incomodado por não fazer gol. Ele erra, mas assim, ele termina o jogo exausto de tanto tentar. E lembrando, Jorginho, que ele foi deslocado da posição que ele vinha jogando, né? Sim, E sim, mesmo exato. assim tá se esforçando, indo de cima, É. tentando. Entre ele e João Pedro, não tem comparação. É. Tiaguinho. Bom, falando agora um pouco sobre a SAF, né? Os cronogramas aí, estão chegando os prazos. Ontem foi o prazo para finalização dos contratos, né, e a consulta de toda a documentação necessária. Então, ontem foi finalizado esse processo, né, dia 30, e é por isso que ao longo do dia de hoje, né, e já o dia de ontem, a gente já teve algumas informações a respeito de quantidade, valores de investimentos mínimos no Arruda, valores de investimentos mínimos por divisão, se não me engano, Série D 20 milhões, mínimo, tá? Série D 20 milhões, Série C 30 milhões, Série D 50 milhões, Série B, né, 50 milhões e Série A 100 milhões. E eu já vi torcedor, Jorginho, não sei se tu chegou a ver, já vi torcedor dizendo: "Ah, mas 100 milhões é muito pouco na primeira divisão. O Palmeiras investe 400. É de cair o cu da bunda, viu? Pelo amor de Deus." Não, eu vi tanto torcedor do Santa Cruz como torcedor de outros clubes falando exatamente essas coisas. 100 milhões, por exemplo, um torcedor do esporte, tem até um comentário que está bem viralizado no Twitter, ele falando que 100 milhões é o que o esporte vai gastar esse ano na Série A. O esporte já gastou 60 e provavelmente. Eu tenho duas coisas a falar a esse tipo de cara. Primeiro que estamos falando do Santa Cruz. Santa Cruz está vendendo a SAF para que exista isso é um investimento mínimo, né, para cada divisão. Se você olhar aí, 20 milhões para o futebol, entenda que é 20 milhões para o futebol. Exatamente, pô. Então, a Pro Santa gente. Cruz é um negócio absurdo já, porque a gente não tem Absurdo, investimento, lembre-se. A gente absurdo. não tem Ó, investimento. eu tô com números aqui, vou te dar números aqui, das receita, não estou falando de futebol. Receita do ano do Santa Cruz. Em 2018, Santa Cruz estava na Série C. Santa Cruz teve uma receita de 12 milhões. No ano Não é todo. investimento. Não, É receita. Não é receita. investimento. Em 2019, Santa Cruz estava na Série C. Santa Cruz bateu um recorde de 21 milhões. Acredito eu não tenho certeza, eu tentei buscar, mas deve ter tido a Copa do Brasil, Sim, sim, que sim, sim. inflacionou, que deu uma levantada. Na Série C de 2020, o Santa Cruz baixou para 13 milhões. Na Série C de 2021, Santa Cruz foi para 14 milhões. Na Série D de 2022, Santa Cruz teve uma receita de 12 milhões. E de 2023, 13 milhões. Ou seja, no ano todo, isso. Os caras estão por contrato, e aí a gente só vai ter certeza quando o contrato sair, mas isso aí foi uma matéria de Camila, que provavelmente deve ter tido alguma informação privilegiada.
Então, por contrato, Santa Cruz vai ter, se manter, se tiver na Série D ainda, quando a SAF estiver implementada, 20 milhões. Ou seja, a folha do Santa Cruz para a Série D muito provavelmente será maior até do que já tem hoje. E a gente não pode cravar, mas eu tenho uma. Eu tenho quase certeza que o Santa Cruz é a maior folha da Série D hoje. Eu não posso cravar, porque são Não, eu 64 também, pô. milhões. Eu acho que o América de Natal não chega nesse valor. Então, veja, Acho que o América de imagine o Natal Santa não Cruz chega. ter. Eu acho que com o Renato agora chegando na equipe, o Santa Cruz passa aí de folha de 1 milhão, pô, em folha. Exatamente. Então, assim, se o Santa Cruz não subir e a SAF der tudo certo, o Santa Cruz deve ter uma folha maior ainda do que a desse ano. Aí o Santa Cruz indo para uma Série C, o Santa Cruz indo para a Série C, a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui 32 milhões previsto. 32 milhões, tá com ela aí, né? Isso. Então, veja Tô. só, 32 milhões, muito provável Santa Cruz será a maior folha A Série novamente. C também, de novo. É. Eu acho que a Ponte, que é líder da Série C, não tem uma folha de 20 milhões, pô. Tá doido? Exatamente. Não, e assim, não é que seja folha, mas assim, nós não O temos uma investimento, receita né? dessa. O Tem uma investimento, é. receita dessa, bicho. Então, estamos falando de o Santa Cruz muito provavelmente sairá da Série D e da Série C de uma forma que ele não volte. Ele não volta para isso, a gente vai Estruturado, disputar. pô. É. Vai voltar, vai ser estruturado. E aí, o investimento, a receita, e aí é outra polêmica também que está vindo nessa situação, é que é o seguinte: não é que os caras vão chegar e vão colocar 50 milhões numa série B. Não. Mas se o clube não conseguir gerar a receita Os caras vão que ter que botar no vão ter que mínimo. Exato, colocar pô. no mínimo isso para É o contrato contratar mínimo. É. contrato, velho. Então, a diretoria atual do Santa Cruz pelo menos teve o cuidado dessa situação, que hoje, inclusive, por coincidência, eu vi um vídeo sobre a SAF do Vasco, aquela 777, né? Que o contrato deve ter sido feito de boca, porque para o cara não, os caras não ver a merda que ia dar. Então, são números para mim que, para o Santa Cruz, que está falido, O Santa Cruz são não tem muito, nada. são muito Exato. bons, muito bons. E entendam, outro ponto, que aí foi a discussão maior. 100 milhões nas mãos do CEO do Fortaleza é muito melhor do que os 200 milhões na mão do presidente do Corinthians. E isso está sendo provado ano a ano. O Fortaleza é um time de Libertadores e o Corinthians é um time que briga para não cair. Exato. E o Corinthians fatura 1 bilhão. Então, se o Santa Cruz tiver pessoas à frente, como o Diniz tem provado ser, esses 100 milhões, ele consegue manter o time na Série A, por exemplo. Para no outro ano aumentar de forma que seja sustentável. E deve Porque, ter algumas outras causas de gatilho também, né, gente? Permanecer. Deve ter, por exemplo, a gente não sabe ainda, mas, por exemplo, se não subir de divisão, no próximo ano o investimento tem que ser no mínimo de tanto, que provavelmente é maior que do ano anterior, tá ligado? pois é. Deve ter alguns gatilhos desse jeito, Então, assim. vamos ver o contrato. O contrato deve. Uma hora ou outra esse contrato vai vazar, para a gente ter certeza da situação. Mas, assim, Camila tem sido uma jornalista que é, eu não vi ainda ela postar, ela publicar alguma coisa sem ela ter a real situação. Inclusive, ela postou aquele lance do Cadar, né? Sim. Ela também Enfim, postou a questão do salário, né? Ela só pisou na merda quando disse que era um mês de salário atrasado, que não era um é. mês, né? Então, assim, Mas ela tem informações privilegiadas, claro. eu acredito que seja muito próximo da realidade. Fora isso, tem os 100 milhões para o Arruda, que provavelmente com um valor desse a gente teria o Arruda novamente com a sua capacidade real e com estrutura mínima para dar pelo menos uma, uma segurança, tanto segurança como um bem-estar para o torcedor e para o Arruda, né? Acho que são valores muito, muito bons. Comparando aí, por exemplo, a proposta que o Náutico teve, é muito melhor, muito melhor. E a gente eu tive, assim, torcedores da coisa que vieram dizer assim, ah, mas a folha
do Sport é em torno de não sei quantos bilhões. A gente tem muito mais investimentos. Meu amigo, Folha não é investimento, não, viu? Folha é Tá aí, despesa, caralho. investiu Folha é 60 despesa. milhões, então aí, investiu 60 milhões em jogadores, estão com 3 pontos. O investimento foram os caras que foram comprados, né? Então, assim, o investimento é o ativo que o clube vai ter mais para frente. Como, por exemplo, Iaguinho teve seu passe comprado. João Pedro, uma loucura, mas teve seu passe comprado. Espero que ele volte a render futebol. Né? E Giovanni Santos, né? O Orfeio, o Jorginho da Bomba, ele também teve passe comprado. Acredito que o Gabriel Galhardo também teve passe comprado. São jogadores que estão aí, né? Que vieram como investimento. Não se engane que se ele chegar uma proposta muito boa, vai embora, né? Porque os caras vão fazer dinheiro. E outra, eu nem acho que os caras devam, principalmente agora, se desfazer de jogadores que são importantes esportivamente falando. Não, agora dificilmente isso Não é acontece, nem né? isso. É o seguinte, a gente tem hoje um clube mal administrado, um estádio que ele poderia estar recebendo 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, enfim, em todos os jogos, e está recebendo 27, 26 por incompetência. Aí imagina, ano que vem, os caras, ó, a gente vai organizar a Arruda para a gente receber no mínimo 40 mil pessoas, a gente vai fazer plano de sócio organizado, a gente vai trazer o torcedor, a gente vai contratar jogador de peso que faz a torcida comprar camisa, faz a torcida se associar. Irmão, é de uma hora para outra que essa receita vai aumentar. Então, eu acredito muito que o patamar Série D e C, o Santa Cruz vai superar rápido. Série B aí a coisa, aí a uma brincadeira competição mais é mais complexa, séria. né? Aí É a uma brincadeira é competição mais mais séria. complexa. Mas o mínimo é a Série B. Eu Sim, acredito que é sim. assim que E a com um SAF investimento de entrar. 50 milhões, porra, de investimento, tu é doido. Onde é que o Santa Cruz teve 20 milhões de investimento? Eu acho que o Santa Cruz nunca teve 20 milhões de investimento, pô. Então, o Santa Cruz tendo uma receita mínima de 50 milhões, a gente supera uma Série C, com certeza. E assim, estando na Série B, aí já é outra coisa. A gente tem dinheiro de TV, jogador vai querer vir. Exato, pô. Lembrando Então, que esse valor aí é valor mínimo previsto no contrato. Os ah, caras vão pegar 52 milhões para botar no time da Série B, mas tem contrato de TV, patrocinador master. Meu irmão, é, é um bagulho que vai chegar a 100, cento e poucos milhões, né, no ano aí, e o Santa Cruz na Série B ainda. Então eu acho que é algo válido, né, o contrato tá, eu acho que foi tido um cuidado muito interessante com essa questão do tipo de contrato que seria feito, né? A gente tá ansioso, quer que se feche só logo essa porra pra galera entrar, pra botar jogador, pra gente poder sair dessa porra, mas, como a gente sempre diz aqui, é preciso ter um pouco de calma e seguir os ritos, para depois não ter nenhum problema mais na frente, né? Aí, dia 30, né, que foi a quinta-feira, a sexta-feira, a gente teve essa conclusão, né, finalização dos contratos, revisão, e dia 2, né, na segunda-feira, essa documentação e contrato é encaminhada ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo do clube. Espero que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal tenham pessoas que analisem o documento e não durmam, né, para que a gente possa ter uma celeridade na avaliação dessas documentações, porque eles têm até o dia 16 para dar o parecer que não vale de merda nenhuma, eles não podem vetar nada, e Antônio Luiz Neto deve estar se rebatendo por aí, porque foi ele que aprovou isso. Então, para a sorte nossa do torcedor, só depende de nós, 45 dias após o dia 16 de junho. Então, provavelmente ali em agosto, finalzinho de agosto, a gente está aí tendo a votação. Então, você que é sócio há pelo menos um ano e está inadimplente, corra, regularize para você participar desse momento histórico do Santa Cruz Futebol Clube, né? Poder dizer para os seus netos, filhos, bisnetos, tataranetos que você votou na implantação da SAF que fez o Santa Cruz nascer de novo. pois é.
Eu tenho ficado, vejo as notícias, mas estou tentando ficar mais longe dessa questão da SAF. Só quando acontece, por exemplo, uma notícia tão importante como foi essa da Camila, porque essa ansiedade, os prazos estão aí, eu escolhi esperar, mas está mais próximo do que nunca. Eu botei na minha cabeça que o Santa Cruz será SAF em agosto, então eu estou focando no campo. Ultimamente eu tenho focado no campo. Mas essa questão de você que é sócio há tempo suficiente, né, que é um ano, né, como ele falou. Então, mantenha-se em dia para você poder votar. Quanto mais gente com boa intenção, torcedor de verdade, esteja regularizado para votar, além de ser um marco, é importante. Então, esteja regularizado para votar nesse dia tão importante. E é isso, galera. Estamos chegando no final do podcast. Hoje mais rápido, só eu e o Jorginho, né? Então, a gente pede que vocês sigam a gente lá no Instagram. A gente aqui no YouTube tem uma galera grande assistindo, mas não tá seguindo, mano. Dá essa moral aí. Segue a gente também aqui no YouTube. E eu queria saber de Jorginho aí as considerações finais e com relação a, ao teu placar do jogo, Jorginho. Diz aí. Ó, amanhã, para mim, 2-0 Santa Cruz, um gol de Thiago Galhardo e um gol de Thiaguinho. Quero que ele faça um gol no Arruda. Ele está precisando, ele tá querendo. E eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. E queria deixar um recado para Baltar, né? Meu amigo, Tá na hora de voltar a trabalhar, né, filho? tá na hora, meu filho. Esse negócio de ficar em Fernando de Noronha, tem futuro não, venha-se embora. Eu já acho que meu palpite aí vai ser mais uma goleada do Santa Cruz. Vou apostar aí no 4-0 Santa Cruz, com um gol de cada um dos quatro que apareceram aqui, dos intocáveis. William Júnior, Jorginho da Bomba da Emetério, vulgo Giovanni, Tiaguinho e Thiago Galhardo. Eu espero aí um 4-0 com um gol de. Não, vou tirar do William Júnior e vou botar aqui um gol pro Israel. O Israel vem jogando bem também, né? Então, vou meter aí, deixa eu ver, eu vou tirar o gol de William Júnior. Ele vai dar todas as assistências e vou passar o gol pro Israel. Então, 4-0 com o gol de Thiago Galhardo, Tiaguinho, Giovanni da Bomba da Metério e Israel. Todas as assistências de William Júnior. Ó, uma última informação. Eu até tinha visto algumas empresas, algumas bets foram suspensas pelo governo federal. Não sei o motivo ainda. Eu li rapidamente e uma delas é a Bet da Sorte, patrocinadora de Santa Cruz. E depois a gente vai verificar qual foi o motivo, se é algo definitivo, se é alguma coisa, mas assim, a notícia do momento é que algumas bets foram a PixBet, a Bet Nacional, enfim, incluindo a Bet da Sorte, foram suspensas. Que é a patrocinadora master do Santinha. Exatamente. Beleza? Então, fiquem com Deus. Estaremos aí com alguns programas. Vamos tentar, né? Algumas edições especiais. Vamos tentar aí primeiro trazer um programa falando sobre o início desse processo de SAF no Santa Cruz, né, com o convidado aí, e depois a gente vai fazer outros programas também, né, com a mesma ideia, né, de trazer informação aí, fazer algo diferente, para a gente poder expandir também a cabeça do torcedor do Santa Cruz a respeito desses processos, né, para que a gente possa ficar consciente de tudo que está acontecendo. Beleza? Um forte Valeu, valeu. abraço, valeu, até. Tri!